Muito bem, amigos, retomamos aqui diretamente de Itanhangá, aqui do pavilhão da Igreja Matriz, onde está acontecendo uma grande reunião, a presença marcante da população itanhanguense, né? A população de Itanhangá, que está inconformada com a decisão do INCRA, né? E especialmente da Justiça Federal, que concedeu ao INCRA liminar para retomar lotes do assentamento. Então, portanto, nós vamos acompanhar aqui um trecho dos pronunciamentos. Neste momento está fazendo a fala o prefeito Edu Paskoski, aqui de Itanhangá. E neste momento, aqui uma das pessoas, das vítimas, vai falar agora, vai fazer o pronunciamento, e nós, das plataformas digitais, jornalista Valdeci Chagas aqui presente, e nós vamos acompanhar, portanto, aí a fala dessa assentada, né, do projeto de reforma agrária aqui de Itanhangá. Portanto, vamos aí, o prefeito Edu fazendo a sua fala. O recorde conseguiu já emitir TCCU do sítio dela para os novos assentados. Fique bem claro aqui, porque isso vai rodar nas redes sociais. Eu não estou aqui dizendo que o governo e os governos têm que assentar pessoas que precisam terra da reforma agrária. Devem fazer isso, tem que criar os mecanismos, mas tem que fazer isso em áreas da União onde não tem pessoas trabalhando e assentadas dentro de uma Então eu não quero ser taxado. Eu não sou assentado, não me enquadro, mas aqueles que se enquadram, e tem muitos brasileiros e brasileiros que precisam, mas o governo precisa ser um governo mais correto com as coisas e parar de criar confusão e deixar nós em situação como nós estamos hoje. Graziela só vai contar um pouco da história para a Coronel ficar sabendo. Nós vamos falar do que está acontecendo e ela só explicar para a população, a mídia está aqui, dizendo o que aconteceu. Ela deve ter chegado aqui com 1 ano de idade e conta um pouquinho da história, como é que é e o que aconteceu, está acontecendo nesse momento aqui, para representar todos os assentados, porque ela está na reintegração. Obrigado, prefeito. Obrigado a todos aqui. Primeiro eu quero agradecer a população, o poder público que está ajudando a gente aí de todas as formas possíveis. Como é a minha história, eu acredito que é a história da maioria das pessoas aqui, dos produtores rurais que desenvolveram o Itanhangá. Eu sou cria de Itanhangá, mas aqui tem muitos que também são. Então não é só a minha história, é a história de um povo. Hoje a gente estava falando num grupo ali, mostrando a história de várias e várias famílias, as fotos que a gente vai mostrar depois. Mas a minha família chegou em Itanhangá há muito mais de 20 anos. Meu pai, meus tios, eles ficaram assentados aqui em barraca de lona. Então, não é uma história que começou ontem, é uma história de muitos e muitos anos, é uma história da minha família e de várias outras famílias. A gente não teve nenhum apoio do INCRA, nenhum apoio de nenhum órgão para abrir a terra, para fazer com que ela fosse produtiva, porque uma terra cheia de mato, ninguém queria, né? Agora que está toda aberta, que a gente consegue produzir, que a gente consegue trazer o sustento para a nossa família, eles querem tirar da gente. Aqui no Itanhangá, o INCRA nunca veio para regularizar e ajudar a gente. Na verdade, pelo menos para minha família não. Acredito que seja para a família de muitos de vocês. A maioria aqui não tem nem CCU, que é uma coisa que as pessoas que nem foram assentadas na terra ainda já têm. Isso causa revolta na população, pelo menos causa revolta a mim. Eu fui desassentada de uma terra, fui reintegrado a posse para o INCRA de uma terra que eu, juntamente com a minha família, cuido há mais de 10 anos. Isso porque anterior a mim era meu tio, faleceu de câncer, cuidando e trabalhando de uma terra também. Então a gente já está há mais de 20 anos sem documentação, sem regularização, para chegar à Polícia Federal juntamente com o INCRA e com um oficial de justiça e falar: olha, você tem que desocupar na data de hoje. Eu me coloco aqui pedindo ajuda e socorro de quem puder ajudar a gente, porque hoje é eu, amanhã quem
crescer. Hoje somos 6 famílias, amanhã quantas serão? Quantas pessoas de Itaiangá vão precisar perder tudo para que alguém tome alguma iniciativa, para que alguém consiga ajudar a gente? Então, o meu apelo é esse. Força, união, que eu acredito que juntos a gente vai chegar longe, a gente vai vencer esse povo. Obrigado, Graziela. Isso é a história da família Pasquale, aqui um assentamento do INCRA lá de 97, do governo ainda Fernando Henrique Cardoso, aonde eram núcleos familiares. Teve um pai, um casal que veio com 5 filhos, os filhos lá na época tinham mais de 18 anos, eles eram também destinados ao bloco da reforma agrária e estão aqui até hoje. Então, o que está acontecendo? Eu não sei se vai falar tecnicamente, ou o que tu quer falar primeiro, daí você passa para eles e eu depois concluo. Não sei se o Cláudio quer falar, depois o Cláudio dá uma palhinha. O Cláudio é prefeito de União do Sul, ele tem o mesmo problema que Itaiangá, só que lá ele acho que tem 4 assentamentos, né, diferentes. E tem bomba para tudo que é lado. Tá? Só um pouquinho, Coronel Fernanda fala para... Boa tarde. Fico feliz de ver vocês unidos, mas eu fico triste de estar unido por um problema tão sério como esse. Fui convidada para estar aqui, estou no momento de pré-campanha para tudo que é canto, e hoje eu sou líder da bancada federal de Mato Grosso. Na hora que tanto o Bruno quanto a Luísa me avisaram, eu falei, estarei amanhã aí. E cheguei em Cuiabá ontem, à tarde, hoje já estou aqui. Essa é a minha função como deputada federal. Não estou trazendo para vocês promessas e não faço esse tipo de coisa. Mas desde a hora que a gente chegou aqui, nós estamos conversando com inúmeras autoridades. Já convoquei toda a bancada federal para a gente se reunir em Cuiabá para tratar desse assunto. Eu acabei de falar com o assessor do ministro Paulo Teixeira, do MDA, cobrando satisfação dele e que ele deve se posicionar em favor de todos vocês. Se aqui tem alguém que deve ser assentado pelo INCRA, tem que ser vocês, porque aqui vocês chegaram primeiro, já sofreram, amarguraram perdas e ganhos. E ele tem que respeitar isso sim. Se for necessário, acabei de falar com o pessoal aqui. Eu não sou Lula, não gosto dele nos meus 2 anos como deputada federal, nem bom dia disse para ele. Mas quarta-feira ele vai estar em Cuiabá. Se for necessário, eu vou limpar a minha cara e vou lá falar por causa de vocês. Já pedi para os vereadores que estão aqui, vão estar comigo, o prefeito Edu, o vice-prefeito, os prefeitos que estiverem à disposição para a gente estar lá, porque realmente hoje é a luta de 6, amanhã vai ser de 100, depois de amanhã é 1000. Nós estamos com as demarcações de áreas indígenas, nós estamos aí com a moratória, nós estamos aí com a retomada das áreas do INCRA, é tudo contra o agronegócio. E o agronegócio é que movimenta o nosso país. E nós estamos aqui para lutar por vocês. Já conversamos com inúmeras autoridades lá em Brasília, já solicitei a audiência com o ministro da Justiça, porque a segurança que está vindo aqui cumprir é subordinada a ele. E eu sei que os policiais federais que estão aí, gente, estão cumprindo o papel dele, como era policial militar, tinha que cumprir o meu. E aí eu vou pedir para vocês aqui, não queria estar na pele de vocês, mas eu tenho que pedir para vocês sabedoria nesse momento. Eu peço um voto de confiança. Não sou ninguém. Não sou, mas a minha experiência como polícia tem me mostrado que toda vez que a gente age no impulso, quem perde é o lado mais fraco. Nós estamos jogando contra o governo. O Estado sempre vai ser mais forte do que o cidadão. Mas quando o cidadão age de forma unida, organizada, a vitória é para vocês. Todos nós estamos chorando. Mas vamos chorar com inteligência. Nos dê esse prazo. Segunda-feira já tem uma reunião com o ministro que está julgando o caso. Terça, novamente, audiência. Eu estou indo atrás de outras autoridades. A bancada federal vai estar se reunindo na segunda-feira. Já convoquei os senadores, também os deputados.
federais, todos eles já se colocaram à disposição de vocês. A APROSOJA está aqui, está com vocês. A OAB, já conversei com a OAB nacional e a OAB estadual, por alguns representantes estão com vocês. Então nós conseguimos agregar várias pessoas. Mas eu preciso que vocês, eu sei que não vai ser fácil, mas eu peço a paciência até quarta-feira para vocês. Porque foi essa prazo que eu consegui as audiências. Minha assessoria está lá em Brasília, tentando as outras audiências necessárias. Quarta-feira vou falar com o Lula aqui em Cuiabá, sim, por causa de vocês. Vou fazer esse sacrifício. Vou estar falando segunda-feira com os ministros. Mas eu preciso que vocês acreditem no esforço que nós estamos fazendo para que vocês não sofram mais. Não adianta aqui sair na briga, na luta e ser preso. Não vai resolver. Nós temos que estar soltos e livres para continuar lutando. Então eu peço para vocês, encarecidamente, dê essa oportunidade para a gente. Se eu não der conta segunda e terça, eu vou ser a primeira a vir falar, gente, não consegui, agora a nossa estratégia é essa aqui. Mas a única estratégia que eu tenho para vocês nesse momento é essa. Aquela hora que eu cheguei no telefone, era o assessor do ministro. E olha aqui, quando eu falo para ele, isso aqui, tá vendo? Isso aqui não é nem metade da população que está revoltada com a ação do seu ministro e do seu presidente. Avise para eles que a população aqui vai triplicar de gente, se eles não tomarem uma providência. Estou aguardando as demais ações. Nós estamos trabalhando, eu vou trabalhar a questão junto com o Edu e os vereadores, da questão política. A equipe que está cuidando da área jurídica é outra. Eu estou com a minha equipe jurídica também trabalhando com isso. A APROSOJA também está com isso. Então nós estamos em várias vertentes. E o que a gente precisa de vocês é que essas imagens daqui rodem o mundo. E mostrem que vocês são pacíficos e trabalhadores. E que confiem nas. Eu peço o prazo até quarta-feira. Que horas que é o evento do Lula em Cuiabá? Que horas que é sábado? Que o Lula vai estar em Cuiabá. Vamos cobrar dele. Eu vou pegar a agenda dele e vou passar para vocês o horário. Mas eu peço isso para vocês. Eu vou vir aqui na quarta-feira após a reunião lá. E vou passar para vocês o que foi que eu consegui e o que eu não consegui. Eu acho que é o único jeito nesse momento. E é que vocês não se desmotivarem. É estarem todos atentos ao nosso chamado. Hoje só está eu aqui, deputada federal. Mas na quarta-feira vai ter todos os deputados federais aqui. Os senadores vão estar aqui porque eu já falei com alguns deles. Vou conversar com o governador também. Isso aqui não é uma ação de um, é ação de todos nós. Juntos somos fortes, gente. Posso contar com o apoio de vocês? Sim. Vocês nos dão um prazo até quarta-feira após o evento do Lula? Sim. Não é o meu presidente, já deixo isso bem claro. Mas vou lá. Já enfrentei muita coisa na minha vida, não vai ser mais esse enfrentamento que vai me diminuir, não. Mas eu peço até quarta-feira, Edu, acabando lá, eu venho aqui para Itanhangá e nós vamos conversar. Se a estratégia que a gente está traçando não der certo, vamos tomar outra estratégia. Mas que esse povo vai conhecer o povo do Mato Grosso, vai. Vou passar a palavra para o Tiago da APROSOJA, que também já está indo para Brasília. Tiago, aí eu termino com vocês. Boa tarde, produtoras e produtores, trabalhadores rurais, pessoas aqui que eu conheço, em grande apreço. A força que vocês estão mostrando aqui realmente é o que move, o que dá energia para o terceiro setor. O terceiro setor que eu falo para vocês são os sindicatos, são as federações, são as associações de classe. Essa força que nós temos que ver ela sempre, infelizmente, por uma razão
A gente não gostaria de estar aqui, mas pelo menos estão todos aqui apoiando aqueles que já estão diretamente afetados. Então isso mostra o quão unidos vocês estão. O que eu posso passar para vocês é que o estado inteiro, os produtores do estado inteiro e de outros estados que a gente tem acompanhado, estão sensíveis a essa situação, estão bastante sensibilizados. Eu estava em Cuiabá para resolver algumas questões pessoais. O presidente da ProSoja, o Lucas Costa Beber, ProSoja de Mato Grosso, pediu para que eu viesse acompanhar a deputada Coronel Fernanda para a gente fazer levantamento de informações em loco, que a ProSoja já estava fazendo esse levantamento de documentações. E eu tenho notado aqui, talvez eu seja o anotador geral da República, né? Estou anotando aqui as principais coisas que eu estou identificando. Tá? Uma delas é que as situações elas precisam ser individualizadas, né? E aí nós precisamos entender como uma associação de classe, como um representante do setor produtivo, se o princípio, né, dessa segregação, dessa individualização das condutas está sendo respeitado. Isso é um princípio constitucional, tá? Para que a gente possa agir também. A ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, que muita gente acaba falando e parece que não tem valor mais, na verdade é o que nos torna um país livre, tá? E é o que exatamente preserva o nosso Estado democrático de direito. Então, nós precisamos preservar a qualquer custo a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Se eles não estão sendo seguidos, como aparentemente não estão sendo, nós vamos buscar os caminhos legítimos para que esses direitos sejam cumpridos. As mesmas garantias constitucionais da reforma agrária têm também a política agrícola. Se vocês tomarem a curiosidade aí de ler o artigo 187 da Constituição, ele diz que tem que ser compatibilizada a política agrícola com a reforma agrária. Nós não somos inimigos, nós não somos um problema, nós somos parte da solução. Aquelas pessoas que estão ali foram trazidas para a lei com uma promessa, assim como vocês foram trazidos no passado, com uma promessa também de uma terra. Quem cria um problema é o Estado. Quem precisa responder por esse problema criado é o Estado brasileiro. E os limites estão dados pela nossa Constituição. Independe qual é a minha visão ou a sua visão ideológica, a Constituição está acima de tudo isso. E é isso que nós precisamos batalhar. Por isso a nossa deputada Coronel Fernanda pediu para que vocês tivessem muita parcimônia, muita paciência nesse momento, porque só através dos meios legais nós conseguiremos vencer, e vencer de uma forma definitiva, não uma forma que continue trazendo insegurança para vocês. Há relatos. Há relatos de mais de 300 pedidos de baixa de cláusulas contratuais, de baixa de cláusulas dos contratos agrários, os iniciais lá que foram do assentamento. Mais de 300, a gente está confirmando isso junto ao cartório. Se isso está feito, isso sacramenta uma ineficiência ainda maior do Estado. Há outros tantos terrenos aí, tantas parcelas que já estão com essas baixas realizadas. Então é a individualização de cada situação, é o processo legal que precisa ser respeitado. Nós não estamos aqui defendendo que não seja feita reforma agrária, até porque eu estou falando com muitas pessoas que estão aqui, produtores rurais, frutos da reforma agrária, mas que seja feita uma reforma agrária que respeite o indivíduo, o cidadão, que respeite a pessoa antes de mais nada. Nós temos recentemente, e circulou uma ADPF, que é 828, que ela orientava pela criação de câmaras de conciliação antes das reintegrações de posse. Foram feitas essas câmaras de conciliação com vocês? Alguém participou de câmaras de conciliação? Não pode haver um tipo de uma garantia, um remédio ou algo que seja para preservar um direito que não alcance a todos. Então é isso que nós estamos pedindo, é isso que nós vamos levar adiante. Recentemente, a Lei 14.757 de 2023, a lei que trata da extinção das cláusulas resolutivas, vocês devem ter acompanhado, foi um amplo debate no Congresso Nacional. Ele traz alguns requisitos, ele traz algumas hipóteses, algumas situações em que as cláusulas resolutivas podem ser extintas. Tá?
Todos vão poder ter cláusulas resolutivas extintas? Não. Mas nós queremos saber o seguinte: todos esses casos que estão no processo foram considerados à luz da Lei 14.757 de 2023? Porque se não foi considerado, nós precisamos ter um diálogo muito aberto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, para a gente entender, né, qual que é a aplicabilidade ou a efetividade do debate legislativo, né, deputado? E sem fazer nenhuma crítica a nenhum parlamentar individual, não, mas eu acho que esse é o momento em que as bancadas, como a bancada que defende a produção agrícola e pecuária, precisa mostrar o seguinte: houve um amplo debate. Essa lei foi objeto de veto do presidente da República. Essa lei teve derrubada de veto. Essa derrubada de veto não foi do forceps, foi um acordo também entre as bancadas. Então teve sim parlamentares de ambos os espectros ideológicos que apoiaram a derrubada do veto. Então, a Lei 14.757 de 2023 foi levada em consideração desses questionamentos. São questionamentos que as entidades vão fazer e que a gente lança também aqui para o prefeito, sua assessoria, que devem ser feitos, tá? Uma outra reclamação que eu recebi aqui, e eu acho que isso é muito importante, a gente colocar a bola no chão. A deputada já fez uma fala, o nosso padre fazendo uma abertura, chamando todo mundo, né, nosso sentimento de fraternidade, né, nós entendendo que todos nós somos irmãos, né, no final do dia somos todos irmãos, somos todos seres humanos que o Estado está colocando um contra os outros, né? E nós estamos pedindo paz, pedindo que a gente faça isso de uma maneira organizada, profissional, e que a gente possa realmente resolver de todos aqueles, inclusive aqueles que ainda não estão no processo. Mas eu vi a reclamação de que, através de vídeos em redes sociais, inclusive no site do Ministério, eu não cheguei ainda a ver o site do Ministério, mas em redes sociais, de que servidores do Estado teriam extrapolado, teriam se excedido, teriam ajudado a tensionar a relação, dizendo que próximo nós vamos retomar geral, vamos retomar tudo, parafraseando. Então, isso não é saudável, né? A gente pede que o Ministério, o MDA, o ministro, né, ele esteja atento a essa situação, né? As famílias que estão chegando para qualquer situação, para qualquer assentamento, vocês já foram de assentamento, vocês querem chegar num lugar que tenha paz, e não num lugar que veio algum servidor do Estado e criou uma tensão, né? E criou um ambiente que você não vai conseguir trabalhar em paz. Então não colabora para o processo democrático. Se há alguma reintegração de posse que tenha que ser feita mesmo, ela tem que ser feita obedecendo tudo aquilo que a nossa Constituição tem, ou então nós vamos contar com os nossos parlamentares para que a gente possa garantir que isso seja efetivado. Contem com a ProSoja. O presidente Lucas pediu para que vocês soubessem disso. Dentro de todos os caminhos legais, a entidade vai apoiar os produtores que estão aí, que serão alcançados, obviamente, os efeitos. As pessoas que estão ali acampadas, que esse trabalho de associação ele é tão importante, porque no passado, quem está aqui com medo, com insegurança jurídica, com medo de perder a sua propriedade, um dia foi um assentado da reforma agrária, foi um assentado do INCRA. E você, que está lá sendo em processo de assentamento, um dia você também pode ter os seus direitos vilipendiados e você vai procurar uma ProSoja, como é a ProSoja Mato Grosso. Obrigado, pessoal. Doutor, rapidamente, e depois eu tenho que passar as informações aqui. Boa tarde, desbravadores, né? Eu peço licença para usar esse termo, porque vocês realmente desbravaram aqui esse lugar que há muito tempo atrás era apenas mato, floresta, né? E hoje tentam tirar vocês. A pedido da deputada, né? Eu peço assessoria jurídica para ela, a pedido dela, fiz uma análise do processo judicial de vocês. E esse processo judicial ele surgiu lá atrás, como o meu inquérito e devido à operação Terra Prometida, né? E aí nesse inquérito foi criada uma lista onde havia irregularidades de determinados tipos. A partir dessa irregularidade foi aberto os prazos para que o INCRA pudesse se manifestar em relação a essas irregularidades
no procedimento. E o INCRA se manteve inerte. Posteriormente, houve uma segunda operação, que era a Operação Teatro, onde acrescentaram mais nomes com irregularidades nessa lista. E, novamente, o INCRA se manteve inerte e, em momento algum, ele ousou defender esses assentados e os produtores que aqui já viviam. Posteriormente, já depois instaurado chegado à conclusão de que haveria irregularidades, o INCRA firmou um TAC no Ministério Público Federal, onde ele... Portanto, meus amigos, minhas amigas, nós continuamos acompanhando aqui diretamente de Itanhangá, no pavilhão da Igreja Matriz, a reunião dos produtores da população do município de Itanhangá, dos assentados, né, que praticamente toda a população faz parte, né, com exceção a população urbana, a população rural faz parte do assentamento, né, projeto de assentamentos Itanhangá-Tapurá. Portanto, é sem dúvida um momento tenso, um momento em que nós estamos trazendo essas informações para todos vocês, tendo em vista que na quarta-feira, né, foram reintegrados, retomados 6 lotes do projeto de assentamentos, com a previsão para os próximos dias da retomada de mais 40 lotes. E as informações que esse processo de retomada, de reintegração dos lotes, prosseguirão pelos próximos dias, pelos próximos meses. Portanto, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente pode voltar com novas informações, trazendo novas informações para você que acompanha a página Portal JVC, jornalista Valdeci Chagas, o nosso site Portal JVC, né? portaljvc.com.br. Portanto, a presença aqui marcante, né? Muita gente mesmo presente aqui no pavilhão da Igreja Matriz, né? Nesta tarde de sexta-feira. Então, realmente, população apreensiva, porque não sabe o que pode acontecer aí pela frente com essa posição do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que acionou a Justiça Federal para apurar irregularidades aí, possíveis irregularidades na ocupação desses lotes, né, do projeto de reforma agrária, e, é claro, anunciando a retomada, primeira retomada, né, com 6 lotes nesta semana, na quarta-feira. Nós vamos ficando por aqui, mas você pode acompanhar aí nas nossas plataformas digitais, jornalista Valdeci Chagas, né? Então, Portal JVC, página Portal JVC.